Ah lá, só vocês aceitarem aí. Então, e parece que a ecopsicanálise realmente deve fazer algum sentido mesmo, né? Porque o que a gente está assistindo agora e sendo noticiado no mundo todo, né? É, as imagens é assim, e não tô querendo bancar o vira-lata, não é vira-latismo cultural, mas assim, eu me lembro das cenas de alguns anos atrás, não me lembro quando foi, do furacão Katrina lá, né, nos Estados Unidos, né? E eu me lembro que até pouco tempo atrás a gente tinha uma certa arrogância. A gente, eu, com certeza, e talvez imagino que muitos, né? Uma certa arrogância brasileira de que, ai, o nosso país tem isso de bom, não tem tempestade, não tem furacão, não tem calamidade, né? Que visão romântica boba, ingênua e, bom, com as mudanças climáticas, olha aí, as imagens do sul são dignas ou até mais terríveis, talvez. Não sei dizer mais, é difícil dizer o que que é mais terrível, mas são dignas aí do que a gente viu nas famosas imagens do furacão Katrina, né? Parece que passou o É furacão. que eu ouvi um físico, uma meteorologista hoje falando, e só não foi. A situação aqui ainda tem um diferencial para os Estados Unidos, porque o socorro demorou muito lá. Então, houveram muito mais vítimas, né? Tem até a questão cultural, né? A própria questão política, né? Porque ainda que a coisa aqui esteja bem escandalosa, nesses termos, lá já é pragmatismo total, né? Então, não tem recurso previsto para isso, né? Nem humano, porque as pessoas já naturalizaram, né? Agora, aqui me parece, né, que a mobilização humana ainda está fazendo muita diferença, né? Porque É, são mais de 50 mil resgates, e se essas pessoas não fossem resgatadas, o que teria acontecido? No óbvio, né? é, O número de mortes seria muito maior, né? Então, acho que é isso. parece que a última vez que eu me atualizei, algumas horas atrás, acho que algo em torno de 90 mortes Já oficiais. chegou a 100, Já chegou a 100, né? Obviamente com bastante já. desaparecidos e tal. Mas assim, ainda Uhum. assim, sendo 100, óbvio, por enquanto, acredito que esse número vai aumentar, mas é pouco, assim, óbvio que é muito, mas pela magnitude do que a gente está vendo, você fala, nossa, Sim, do né? impacto, né? Né, do É. impacto, que é um negócio, assim, meu Deus, são cidades todas embaixo d'água, né? Só aquelas, Mais de 400 cidades, é, imagine. para dizer um estado, né? Um estado embaixo d'água. E aquelas cenas dos postes com a luz ligada e na água, Uhum. formando uma cena bonita, ao mesmo tempo terrível, daqueles pontos luminosos na água barrenta. Assim, aí aquilo só me viu um desespero, porque eu falava, gente, essa energia elétrica passando aqui, esse monte de água aqui, isso não pode dar certo, né? Uhum. E o paradoxo, né? Que você tem um mundo de água diluvial e as pessoas sem água, né? Uhum. E as Sim. pessoas sem água potável, né? Que é o paradoxo total, né? Como assim? Né? Não vão ficar sem água diante de tanta água, né? Que é o paradoxo da condição extrema climática, né? Você leva as pessoas a uma situação de inundação, de extrema água, uma situação diluviana. Contudo, as pessoas podem perecer por sede, né? Uhum. Precisamos tentar entender, basta? Não sei, mas é o primeiro passo, né? Tentar entender, né? Só um segundo aqui do lado que eu preciso pegar meu remedinho. Tá. Deixa eu... Essa história das águas me lembra um filme que eu assisti nos anos 2000 do Kevin Costner. Não sei se vocês tiveram oportunidade. Waterworld? Foi um fiasco de bilheteria na época. Foi. E hoje, né, dá quase pra gente. Eu lembrei dele vendo aquele bando de pessoas naqueles jet ski.
É, né? E aquela confusão, que agora começou o negócio de pirata. Eu falei, gente, né? Kevin Costner foi. Eu já achei na época que eu assisti o filme, né? Era diversão, era entretenimento, mas ele é, já tinha um sentido de denúncia, né? era o Frente Mad àquela Max, realidade, né? é o Mad Max das águas, né? Sim, O, o, é, o- isso. é. E curiosamente É, esse filme, há um tempo atrás, ele retorna, né? E é considerado um cult, né? Se tornou um cult. Que é, muitos filmes que hoje a gente considera super cults foram até. Se não me engano, o próprio Blade Runner não foi um sucesso de bilheteria na época, né? O primeiro Blade Runner, né? E depois acaba se tornando um filme cult. isso eu E não tal. sei. É, e o Waterworld é bem legal mesmo, né? Que o cara, inclusive, desenvolve guerras, né? Tem toda uma coisa ambiental, né? Sim, sim. É. Hum. Bom, então, dando continuidade ao Então nosso vamos. desejo, a nossa necessidade de preencher essa, essa lacuna, esse furo, cônscio de que a gente não vai conseguir preencher, vamos ao nosso. E falando de não preenchimento, olha que legal. A gente continua aqui na Hum. página 57, a busca do objeto perdido. Mais Uhum. temático impossível, né? Só para a gente Sim. se situar, a gente está no capítulo 2, que começou na página 45, sobre o tema ecopsicologia, a busca do objeto perdido. E, se eu não estou enganado, a gente está no objeto perdido, que é justamente a última parte desse. Estamos a algumas poucas páginas do final, rumo ao capítulo 3, que se intitula A Natureza é precisamente fruto da cultura, né? Mas chegaremos lá. Por enquanto, a busca do objeto perdido, a nossa demanda do cálice sagrado, né? Vamos nós. A busca do objeto perdido. O que aprendemos com esse panorama da ecopsicologia nos anos 90? Ele faz todo um debate, né? Resgatando um pouco, faz todo um debate, resgatando da década de 70, 80 e 90, vindo da ecopsicologia, né? Sobre uma questão ambiental, que até resvala no movimento hippie, e que já até falou da somaterapia do Reich, né? Estamos nesse debate e tal, né? E ele vai retomar essa ideia. O que aprendemos com esse panorama da ecopsicologia dos anos 90? Vários eixos parecem, segundo os autores, se misturar a fim de formar uma imagem da maneira como os ecopsicólogos pensavam a ecopsicologia então. Grosso modo, enxergamos 6 eixos principais. A ecopsicologia é um movimento político e revolucionário no qual a reconexão, desculpa, com a mãe natureza ou mãe terra é fundamental. A teoria dos sistemas permite entender melhor os acontecimentos. O ecofeminismo questiona as noções de dependência e independência. A crise climática implica fortes sentimentos de culpa e vergonha e, por fim, é postulada a existência de um self ecológico. Estamos aqui na página 58, né? Deixa eu marcar essa página 58 para mim. Eu achei ela interessante. Algumas questões aqui. Desses eixos, o segundo parece o mais importante. O segundo é a teoria dos sistemas, né? Ah, onde é que eu tô? Socorro. Aqui. Desses eixos, o segundo parece o mais importante, já que ele é encontrado em quase todos os autores e autoras da coletânea 95, Rosseck e Coles. As expressões são diversas, mas constituem uma referência de base na ecopsicologia da época. Conexão com a Mãe Terra, a Mãe Natureza, usando as maiúsculas e expressões afins. A gente viu também que isso dialoga com a hipótese de Gaia, né? Sobre essa questão da Terra como ser vivo e tal. O discurso pode ser orientado em duas direções: o reencontro com aquilo que foi perdido ou o alcance disso como resultado da luta
política e revolucionária. A primeira direção consiste em várias propostas e possibilidades de mergulhar na natureza. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia propõe expedições ecopsicológicas e workshops a ser realizados em lugares que integram ambientes naturais e infraestrutura. Edward Wilson, entomologista e curador do Museu de Zoologia Comparativa de Harvard, publicou um livro famoso em 1984, Biofilia, no qual destaca a importância da conexão do ser humano com a Terra. Deixa eu me corrigir aqui. Tá. Constata que, geralmente, os seres humanos gostam e costumam viver em redor de coisas vivas. Dali foi desenvolvida a prática do tree hugging, em que as pessoas vão ao encontro das árvores e passam tempo abraçando-as. Eu me lembro desse movimento, era muito comum das pessoas abraçarem árvores, né? Tem até certos pensamentos conservadores que falam de modo caricato aos movimentos de esquerda, aos movimentos hippies. Ah, vai lá abraçar uma árvore, coisa que o valha. Pois é, existiu esse movimento, né? Tinha o tree hugging, que é de abraçar árvores, né? Só para a gente tentar ter uma nota aqui, olha lá, literalmente abraçando árvores. Em que as pessoas vão encontro de árvores e passam tempo abraçando-as. Numerosos sites da internet tratam deste assunto e afirmam que tal prática tem um impacto importante sobre o seu bem-estar. Não queremos aqui discutir o mérito dessas ideias de retorno à natureza. Com certeza, algumas delas devem propiciar ações terapêuticas para quem experienciá-las. Nosso ponto é muito mais destacar a presença desse tipo de ideias, pensamentos e comportamentos nos discursos, como sendo critérios de orientação para o movimento ecopsicológico. Não é preciso ser um psicanalista de muita experiência, nem um sociólogo aguerrido para enxergar a dimensão utópica dessas posições. Hoje em dia, temos grandes debates sobre as questões relativas a utopias, de Souza Filho, 22, e ideologias, de Souza Filho, 2017. O desaparecimento dos grandes mestres pensadores que atravessaram os 2 séculos passados e a ausência de tais referências no mundo virtual atual trouxeram uma cultura do desamparo e do narcisismo das pequenas diferenças que as redes sociais incorporam otimamente. Lá onde os movimentos ideológicos dos jovens, no período pós-guerra, nutriram lutas e reivindicações, hoje não temos nenhuma identificação ou ideia que se reúna às esperanças e ofereça essas utopias para um suposto futuro melhor. Lembrando das lutas pelos direitos civis, ou contra a guerra do Vietnã dos Estados Unidos, ou da contestação francesa durante o mês de maio de 68, ou ainda nos movimentos estudantis na Praça da Paz Celestial, Tiananmen, em Pequim, em 1989, não enxergamos nada similar hoje em dia. Esses movimentos aconteceram num outro mundo, num outro tempo. Hoje, as lutas manifestadas são lutas de divisão, de atomização, de identificações com conjuntos cada vez menores. Elas manifestam a separação, a diferença e o isolamento cada vez maiores numa sociedade que não tem mais ideias utopistas a oferecer. Será? Eu concordo que temos uma atomização muito grande. Olha, eu já me posicionando aqui em relação ao Henry Crutzen. Mas eu acho. Tá, tem, tudo bem, mas tem uma galera falando que ó, não é bem assim. Tem. Tem galera falando que não, a gente é humano mesmo e a gente tem aí várias questões internacionais para a União. Né, no sentido de uma episteme, enfim, que múltipla, né, mas que organizada. Então, dizer que não exista, que não tem mais ideias utopistas a oferecer, eu entendo que as grandes tópicas hoje vão para uma espécie de pulverização, o que não quer dizer que não existam possibilidades de utopias ainda a serem oferecidas. Que é a ideia de que a crise das metanarrativas, né? Existe uma crise das metanarrativas, né? Vamos pensar, por exemplo, o pensamento da Internacional dos Trabalhadores, né? O movimento comunista,
né? O marxismo são metanarrativas, né? E que, enfim, é, talvez muitos não queiram se alinhar a esse tipo de pensamento, mas não quer dizer que eles não estejam sendo oferecidos. Enfim, fica aí a ideia desse debate. Não trazemos essa constatação em saudade de uma época em que as coisas, por serem diferentes, eram melhores. O movimento ecopsicológico foi talvez um dos últimos a querer juntar pessoas em relação a ideias gerais revolucionárias. A ideia de uma luta contra o capitalismo, o vilão que estragou o planeta, podia, ainda nos anos 90, ter algum papel agregador para uma causa comum de transformador do mundo, transformação do mundo. Hoje, esse tipo de proposta não carrega mais nenhuma esperança de mudança. Falei por você, cara pálida, que poderia ser largamente compartilhada. Estamos isolados diante de nossas telas, consumindo e comprando nos supermercados online, sem sequer sair de casa, nem encontrar um outro ser humano. Não, sim, sim, essa dimensão é inegável. Contudo, possível, né? Uma luta anticapitalista? Será? Será? Vamos lá. O movimento político revolucionário teve alguns efeitos que ainda existem hoje. Alguns países conseguiram o desenvolvimento de partidos políticos verdes, ou seja, que defendem as ideias ecologistas que, em alguns casos, conseguiram alcançar alguma participação de governos de Estado. As plataformas políticas desses partidos variam muito de um país para outro, e a consequência principal desses movimentos é uma participação no jogo de alianças e rupturas políticas que são o cotidiano da vida dos partidos políticos das democracias atuais. Além disso, começaram a ser organizados por críticas violentas, vendo assim seu impacto diminuindo cada vez mais em alguns países onde conseguiram alguma representatividade eleitoral. Poucas coisas aconteceram além de favorecer a circulação de bicicletas nas cidades ou de plantar algumas árvores nos parques. Fazendo a minha crítica, é óbvio que o que ele fala diz muito mais respeito à dimensão anticapitalista, socialista, comunista, mas ele está pensando em relação ao movimento ecológico, né? E não ao movimento de esquerda em geral. Contudo, há que se pensar nas propostas das propostas ecossocialistas, e que eu acho que tem contribuições importantes a serem trazidas, e que eu não sei se a gente pode reduzir necessariamente a essas questões apenas de mudanças locais, dos parques e tal, né? Enfim, ponto aberto aqui. O outro lado é a luta ativista e ação no terreno, como o grupo Greenpeace está promovendo em vários lugares do planeta, que reclamam, segundo eles, uma intervenção mais decidida. E escolhendo o exemplo do Greenpeace, sabemos que essa organização existe desde o início dos anos 70. Está então atuando há mais de 50 anos na defesa do meio ambiente e continua hoje em dia com uma constância surpreendente. Mas quem se interesse pelas ações do Greenpeace, fora os próprios integrantes do grupo, acho que alguém, mas quem se interessa, né? Pelos próprios integrantes do grupo e alguns nostálgicos da era de ouro da ecopsicologia ativista e revolucionária. Pouco quórum é argumento de invalidação de discurso? Fica a pergunta. Então, podemos considerar que o eixo da luta política e o eixo do retorno à natureza têm muito em comum e apresentam uma dialética em que os dois lados se justificam um pelo outro. Estamos lutando para um mundo melhor e pela volta da vida mais natural e verdadeira com a mãe natureza de um lado, e estamos mergulhando e voltando para a terra para sentir as experiências de uma vida de simbiose com a natureza e assim nos fortalecer para as lutas que estão para vir do outro lado. Não há luta política possível sem alguma ideia do que seria melhor para o ser humano, ou pelo menos para o grupo de seres humanos ao qual pertencemos. O que nos traz de volta para a questão do objeto perdido, que a psicanálise desenvolveu desde sua origem durante toda a sua trajetória no século XX. Uma tese da psicanálise é que o primeiro objeto de investimento é o objeto materno. Mas esse objeto nunca é possuído pelo sujeito, né? É o objeto, o grande A, né? O grande outro, né? A falta já existe desde as origens, e a posse desse objeto imaginário existe apenas no reino da ilusão e da fantasia. Assim, Freud afirmará que a descoberta do objeto é, na verdade, uma redescoberta.
Freud, 1950, página 43. Da mesma maneira, Lacan acrescentará a ideia de que, enquanto é suscetível de ser encontrado, o objeto já é perdido. Lacan, Seminaire, 59-60. Destacando assim a dimensão nossa, nacht, nachträglich, só depois desse processo. Lacan vai também destacar o caráter metonímico desse objeto, que não para seu deslizamento na cadeia significante, sem posição final, sem parada, sem equilíbrio definitivo. Essa ideia já estava presente em Freud quando sublinha que a psicanálise ensina que, quando o objeto original de um desejo é perdido em consequência da repressão, frequentemente ele é representado por uma série interminável de objetos substitutos, nenhum dos quais chega a satisfazer plenamente. Né? Daí a ideia do tesouro do significante e do furo, né, no grande outro, né, uma vez que ele, né, está sempre deslizando seu significado, né, seu significância. Este lado inalcançado do objeto, que Lacan vai conceitualizar como objeto A, constitui uma das descobertas fundamentais da psicanálise e veremos como a questão ecológica pode ser abordada por esse viés quando discutimos a abordagem lacaniana no próximo capítulo. Por enquanto, o ponto aqui é a identificação desse movimento de busca do objeto perdido na própria figura da mãe natureza, muitas vezes representada ou metaforizada como mãe natureza ou mãe terra. Este movimento de volta e de retorno só pode ser caracterizado pelo infinito de uma posição que nunca vai alcançar seu alvo. Aliás, Freud nos ensinou que o alvo da pulsão não reside no objeto, mas na satisfação produzida pelo esgotamento momentâneo do movimento pulsional ao utilizar algum objeto altamente intercambiável. Freud, 1915c. Então, a fuga do objeto é perpétua e este movimento nunca vai parar. Ou seja, buscar um retorno à natureza, quer seja ao abraçar árvores ou passar uma semana de mergulho nas florestas, não vai permitir nenhuma resolução dessa fantasia que, por ser justamente uma fantasia, não tem perspectiva de ser realizada em outro lugar senão no puro imaginário. Essas fantasias não impedem acontecimentos bem reais quando movidos por desejos de retorno à Mãe Terra. E algumas pessoas colocam realmente suas vidas em perigo, quer seja na frente de animais selvagens ou de condições extremas de clima para as quais não estão preparadas. Em última instância, essa ideia de um retorno à natureza, colocando a própria vida em risco, sem consciência de que, na verdade, essa busca de retorno é um retorno a uma mãe dentro de um processo imaginário, porque afinal esta mãe é um objeto perdido, né? Talvez um filme que foi brilhantemente analisado pelo Marcelo Mello, psicanalista lá do Instituto Bergassi, né? Acho que foi, se não me engano, o primeiro encontro do Cine do Cine Psicanálise do Instituto Bergassi, que ocorre às terças-feiras, né? Fica aqui o merchan, né? É o filme Into the Wild, né? Na natureza selvagem, que tem a belíssima trilha do Ed Vedder, né? Justamente essa questão de um retorno à mãe, a uma mãe, e até no caso do menino, né, que tem uma relação complicada com os pais, então ele executa a natureza, um retorno à mãe e tal, aí tem essa questão toda. A força da metáfora da mãe terra, ou natureza, é tão forte que esquecemos até que ponto ela participa de uma antropomorfização culturalmente influenciada em função das partes do mundo onde acontece. Fundamentalmente, a natureza não é mãe de ninguém ou de nada. E não se preocupe com o devir dos seres falantes que a consideram de uma maneira ou de outra. É interessante perceber como Freud se debateu com essas ideias, não escapando das armadilhas que a história das mitologias retrata até hoje. Assim, considera os três laços inevitáveis que o homem tem com a mulher, com a genitora, a companheira e a destruidora, ou as três formas que assume para ele a imagem da mãe no curso da vida: a própria mãe, a amada, por ele escolhida segundo a imagem daquela, e enfim a Mãe Terra, que de novo o acolhe em seu seio. Mas é em vão que o velho ambiciona o amor da mulher, tal como primeiramente recebeu da mãe.
Apenas a terceira das criaturas do destino, a silenciosa deusa da morte, o tomará em seus braços. Não queremos aqui comentar esse trecho à luz das teorias de gênero ou das ideias de Freud sobre a mulher na sociedade puritana e vitoriana em que viveu. Já dedicamos em outro lugar, Cruz em 2018, páginas sobre o assunto. Aqui queremos salientar a presença da Mãe Terra no discurso freudiano, por ele vinculada à morte. Nesse sentido, o encontro com o objeto perdido freudiano, à luz da mitologia grega inspiradora, acontecerá no momento da morte, no instante em que a Mãe Terra nos tomará em seus braços, né? Aquela famosa frase, né, que é uma tópica, se não me engano, no Nordeste brasileiro, né? Vi com esses olhos que a terra há de comer, né? A terra, em última instância, na mitologia nordestina, ela é a fusão de Gaia com Cronos, porque é a terra que devora os próprios filhos, né? Interessante, né? Nesses termos, acho que o Freud está colocando, né? É... Este tema, recorrente em numerosos filmes de terror, coloca uma visão bem diferente dos programas ecopsicológicos de retorno à natureza e ou à Mãe Terra. Aqui não há programa político, nem roteiro de revolução ecológica, ainda menos uma vida idílica em harmonia com a natureza, mas simplesmente o fato mais trivial que nos junta com todas as criaturas dos ecossistemas, a morte física e a decomposição do nosso corpo nas matérias químicas e biológicas do meio ambiente. Mais uma vez, Freud é contundente e não oferece esperanças imaginárias num mundo paradisíaco. Basta constatar que o fim por vir é o mesmo para todo ser vivo, seu aniquilamento. Aí eu não vou suportar e vou ter que fazer uma coisa. Cadê? Vou pegar esse daqui. Acho que tá aqui. Então, será que eu já trouxe esse para vocês? Deixa eu ver aqui. É... Ah, vou ter que compartilhar esse último pedaço aqui do texto. É... Aqui não há programa político, nem roteiro de revolução ecológica, ainda menos uma vida idílica e harmonia com a natureza, mas simplesmente o fato mais trivial que nos junta com todas as criaturas dos ecossistemas, a morte física e a decomposição do nosso corpo nas matérias químicas e biológicas do meio ambiente. Mais uma vez, Freud é contundente, não oferece esperanças imaginárias no mundo paradisíaco. Basta constatar que o fim por vir é o mesmo para todo ser vivo, seu aniquilamento. E aí eu vou ter que entrar com a. Eu vou entrar com dois poemas aqui. Um poema de uma obra chamada Eu, de um poeta chamado Augusto dos Anjos. Budismo moderno. Tome, doutor, esta tesoura. Esse doutor poderia ser o doutor Freud, né? Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia rua todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa ao contacto de bronca dextra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo, mas mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Né? E eu acho que o Augusto já sabia disso que esse moço está falando aqui. Aí tem o próximo poema, e eu juro que é o último, porque senão eu vou embora. Sonho de um monista. Eu e o esqueleto esquálido de Ésquilo viajávamos com uma ânsia sibarita por toda a prodinâmica infinita na inconsciência de um zoófito tranquilo. A verdade espantosa do protilo me aterrava, mas dentro da alma aflita via Deus, essa mônada esquisita, coordenando e animando tudo aquilo. Eu bendizia com o esqueleto ao lado, na guturalidade do meu brado, alheio ao velho cálculo dos dias, como um apagão do altar de Proserpina, a energia intracósmica divina, que é o Pai e é a Mãe das outras energias. Tá aí, seu Augusto dos Anjos,
já dizendo, junto com Freud, essas coisas todas que tá rolando aí. É chegada a hora da gente aprender, porque tem muita gente falando tudo isso há muito tempo, né? Né? É, a questão do ecofeminismo se encaixa até certo ponto nas ideias gerais de reconexão com a mãe terra ou a mãe natureza ou a mãe terra, mas acrescenta uma dimensão que seria mais do lado da dinâmica feminina, onde são destacadas qualidades supostamente femininas de participação e de conexão colocadas em tensão com os traços supostamente masculinos de dominação e competição. Sobre esses traços masculinos e femininos, o texto do Winnicott sobre o feminismo na obra Tudo Começa em Casa, que até que eu conversei antes aqui, vai encaixar nisso que ele está falando de modo brilhante. O nome do texto é Este Feminismo, que está na obra Tudo Começa em Casa, do Winnicott. Vale bem a pena para pensar o que ele está falando aqui. Contrastes totalmente masculinos, dominação e competição. Essas propostas apontam mais para um tipo de essência feminina que deveria ser mais bem desenvolvida com perspectivas de mudanças sociais que o patriarcado persiste em negar. Temos aqui uma mistura entre as ideias gerais de retorno à natureza que se encontram nos discursos ecopsicológicos de maneira recorrente e uma visão homem-mulher ainda apoiada sobre critérios essenciais sobre os quais a psicanálise desde o início mostrou a inadequação com a mais elementar clínica com pacientes em sofrimento. O deslocamento dessa questão na direção de considerações apoiadas nas fórmulas de sexuação propostas por Lacan, Seminer 72 e 73, permite uma problematização melhor, como veremos no próximo capítulo. Do outro lado, as análises das ecofeministas sobre a dimensão fractal enxergada entre as dependências e dominações nos papéis sexuais e de gênero, de um lado, e as relações dos seres humanos com o meio ambiente, do outro, oferece algumas hipóteses interessantes para discutir. O perigo reside na identificação possível entre os dominados, terminando por produzir uma equivalência falaciosa entre mulher e planeta. Neste raciocínio criticável, o fato de as mulheres serem dominadas pelos homens e o planeta ser dominado pelos seres humanos produziria uma falsa equivalência dos dominados. A noção de self ecológico produzida pelos ecopsicólogos dos anos 90 oferece um certo interesse pelo acesso que permite uma visão mais integrativa do sujeito no seu meio ambiente, ambiente, considerado amplamente. Abre uma visão, uma percepção e uma consciência sobre questões que eram simplesmente impensáveis anteriormente. Pode-se dizer que essa ideia foi antecipada por Harold Searles, em 1960, quando, bem antes da época da ecopsicologia, tinha proposto uma visão da psicanálise que necessitava da integração do ambiente não humano para ampliar sua prática nos casos de esquizofrenia. Vimos aqui a importância das posturas de Searles para a nossa temática. Os dois últimos pontos trazidos pelos ecopsicólogos dos anos 90 são talvez os mais fecundos para o nosso pensamento de hoje, no século XXI. Primeiro, a referência nova para a época, as teorias dinâmicas não lineares e a complexidade. Poucos autores psicanalíticos, fora o trabalho pioneiro de Levinson, 72 e 83, trouxeram essas noções à psicanálise. Já introduzimos Crutzen, 2018 e 2020, esses conceitos e vamos ter de voltar aqui nesse assunto com um capítulo dedicado a essas questões muito importantes para proceder a uma revisão frutuosa da metapsicologia psicanalítica. Em segundo lugar, alguns autores trouxeram a dimensão do luto, da desesperança, da culpa e da vergonha em relação à crise climática e ao aquecimento global. Essa dimensão emocional é crucial para o desenvolvimento de uma ética renovada da psicanálise hoje em dia. Veremos como esses insights criativos desses autores podem ser integrados num conjunto de considerações sobre o papel da psicanálise nesses tempos de mudança. Agora, vamos primeiro dedicar um tempo ao ensino de Lacan para ver o que seu pensamento pode trazer à tona para nossas elaborações sobre o tema do nosso percurso. Capítulo 3. Recolhe filmagens de terremotos, de enchentes e de incêndios florestais. No melhor dos casos,
consiga fazer a filmagem pessoalmente. Faça uma montagem bem bacana das imagens que você conseguiu e poste no maior número possível de redes sociais. São lembranças melancólicas para uma ecologia escura, né? E natureza é precisamente fruto da cultura. Capítulo 3, segundo o que nós vimos aqui no final do capítulo 2, ele agora está dizendo que vai trazer conceitos lacanianos, né? É isso que eu estou entendendo aqui, né? E esses conceitos lacanianos é, vão, como é que chama? Vão dar conta de resolver os paradoxos, as dialogias, as dualidades ali, as ambivalências apresentadas no momento da ecopsicologia da década de 90, né? É, tem uma colega nossa que entrou agora em maio e que não está aqui hoje, né? Ou está aqui hoje? Cadê? É a colega iPhone? É isso? É isso mesmo, colega iPhone? Agora que eu vi. É mesmo. Ah, você! Não Não, você. entrou com o nome, desculpa aí que não Não, entrou com o tranquila. nome. Você é a Alice? Liz, isso, Oi, Liz. isso. Que legal. Não, eu já ia até falar, nossa, e a Alice? Será que ela conseguiu entrar? Que eu tô lendo aqui, daí você entrou depois. E você estava querendo Lacan? Pelo jeito, a coisa Vai ter Lacan, não, mas eu vai. dei uma olhada antes, né? Ah, então você vai ajudar a gente aqui, porque é aquilo, né? A gente até às vezes consegue falar com os deuses, mas com Lacan é mais difícil, né? É, é. Às vezes ele aparece, é bom. É, não, é brincadeiras à parte. Eu acho. É engraçado, o Lacan tem uma simplicidade dele, né? Eu acho que ele tem uma questão, a hora que você entra no jogo dele, até se torna simples, mas o que para mim é muito difícil são os grafos. Eu tenho uma Sim. resistência que eu preciso levar para análise dos desenhos. Fala, mas por que você não tá pondo desenho, gente? Não precisa. Eu acho engraçado que eu não preciso de desenho para entender. Eu acho que o desenho, para mim, ele me atrapalha. Eu sei o desenho, entendo tudo que eu tava falando. Na hora que ele desenhou, eu falo, mas por quê? Por que que você põe o nó borromiano? Eu não entendo por quê, né? Acho até Aham. bonito, né? Agora, oi, Márcio, falou alguma coisa? Não? Hã? Não, ouvi, não achei que tinha ouvido o Márcio falar alguma coisa. Pode falar, Márcio, fica à vontade. Mas enfim, então vamos lá, capítulo 3. Seja bem-vinda, Alice, né? A natureza é precisamente fruto da cultura. Não há metalinguagem. Não existe nenhum lugar fora de um sistema significante, a partir do qual se pronuncia sobre ele. Além disso, essa ideia é uma das ilusões que o sistema significante permite e sustenta. O saber inconsciente eu coloco como aquilo que trabalha, e é só um discurso que há uma captura do trabalho. Na natureza não há trabalho. Né? Deixa eu dar uma adiantada aqui e ver 50 Morton 2007, a estação entre aspas é o famoso aforismo de Lacan, muitas vezes proferido, por exemplo, no seminário 20, na sessão do 15 de maio de 73. E o 51, Lacan, Seminaire 73 e 74. Já adiantando a próxima nota, que está aqui embaixo, de 52, destacamos aqui as aulas de Lacan no Hospital Saint-Anne, em Paris, sob o título O Saber do Psicanalista, paralelamente ao seminário oficial titulado Ou Pior e proferido no seu lugar habitual. Interessante essa questão da metalinguagem, né? Não há metalinguagem, né? A metalinguagem seria o discurso falando de si mesmo, né? A metalinguagem é uma função, né? A metalinguagem é a função metalinguística, né? Que é uma função da linguagem, né? Função fática, conativa, poética. Não. A metalinguagem é um topos, não, como é que é? Um trópico, né? É um tropos de ideia ou de sintaxe. Eu acho que é um tropo de sintaxe, né? Que é a capacidade do discurso de falar sobre si. É quando o Machado de Assis chega para você na obra e fala, caro leitor,
Se você está cansado de ler até aqui, não se perca agora. Né, o Machado tem muito esse recurso metalinguístico, né, que é o texto falando de si. O Lacan vai dizer que isso não existe, que isso é uma ilusão. Né? É ilusão que ele usa? Deixa eu não falar besteira com Lacan, porque falar besteira com Lacan, os lacanianos vêm, batem na gente, é uma loucura. Né? Do qual se pronuncia, nenhum lugar fora do sistema significante do qual se pronuncia sobre ele. Ilusão. Pronto, é uma das ilusões que o sistema significante permite e sustenta. Para Lacan, é uma ilusão, porque afinal não existe fora. Não existe fora da linguagem. Então, a linguagem que sai fora de si para falar de si mesma é uma. Inclusive, os italianos sabem disso, né? Quando você estuda lá como figuras de linguagem, os italianos chamam de tropos, né? Os trópicos do discurso, né? O Hayden White, historiador da literatura, ele fala trópicos, né? Do discurso, né? E ao falar de história, ele fala que é história escrita em trópicas discursivas, narrativas, né? O tropos, em italiano, quer dizer exagero, né? Ou seja, é um exagero, né? A metalinguagem é um exagero, um recurso, é um estilo exagerado, né? Assim como, sei lá, como o eufemismo, assim como a paronomásia, né? Todas essas figuras são tropos. Então, os italianos mesmo admitem que isso não existe, que isso é um exagero, né? A própria metáfora seria um exagero, né? Que é uma ponte, né? A metáfora liga, né? Então, a metalinguagem, ela não existe porque não existe fora da linguagem. Né? Quando a gente está fora da linguagem, né? A gente não se comunica. Então, não há fora da linguagem, né? Logo, não se sustenta, né? E daí o Lacan vai trabalhar essa ideia de que não há fora, imagino fora da cultura, fora da natureza, né? A gente vai falar da natureza de um fora da natureza, não há fora da natureza, como não há fora da linguagem. Será que é isso? Não percam as cenas do próximo capítulo. Vamos lá, eu acho que é. Lacan não falou muito de ecologia ou de meio ambiente, não fez um seminário sobre esse assunto, nem escreveu um artigo elaborando essas questões. Mas, claro, o tema, eu não sei ler grego. Eu um dia soube, mas eu não me esqueci tudo. Como é que é? Gnosis? Gnores? Não. Não, geóis, eu acho que é, né? Natureza? Vou parar de chutar, senão vou falar besteira. Esse daqui, que eu não lembro como é que fala, natureza. E de suas relações com a cultura, vai estar presente em diferentes momentos do seu percurso. Nosso foco aqui não é de propor um trabalho aprofundado sobre a questão da natureza ou da ecologia com suas relações com as culturas humanas na obra de Lacan, mas de perceber se, no meio dos debates atuais, existem algumas pistas que possamos seguir para pensar a situação do nosso planeta e de seus habitantes com a psicanálise envolvida pelo pensador francês. Então, ele está, digamos assim, ele está fazendo com Lacan o que Foucault fazia com Nietzsche. Reza a lenda que o Foucault falava assim, que ele gostava do Nietzsche como caixa de ferramenta. Né? Ele falava assim, então não é que o Foucault simplesmente era nietzschiano. É que ele falava, não, é que quando me serve, eu uso Nietzsche. Quando não serve, eu não uso. Uma espécie de vamos colocar assim, um funcionalismo ferramental, né? E é isso que ele está propondo. Ele fala, não vou entrar no debate das relações entre ecologia e pensamento lacaniano, porque seria muita coisa para a obra agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as questões que nos preocupam sobre ecologia, né? E vou, na psicanálise lacaniana, entender o que disso são ferramentas úteis para eu aplicar nos meus problemas. É isso. Está trazendo Lacan como ferramenta, né? A caixa de Ó, ferramenta mais complexa do mundo. Oi. eu vou ter que sair para atender. O grego aí é physis, tá? Ah, mas eu tinha um filósofo aqui, eu pastando aqui. Obrigado, queridos. Esse aqui é um Fi, que é o Fi da filosofia, né? Isso, O que na verdade é um I, que nos engana, né? E o sigma, physis, né? Esse é o sigma isso, maiúsculo, esse é o sigma minúsculo, é isso? Não, isso, é um minuto. é? Physis, É, natureza. é isso. Obrigado. E interessante isso, né? Porque passa para a ideia até de corporidade, né? Physis, de físico, né? E legal, né? Massa. Obrigado. Por favor, você
Ilumina aqui na hora do grego aqui, porque para mim grego parece grego. Sim, quando tiver a oportunidade, eu entro É. com a etimologia aí. Ora, bolas, ter um filósofo a queima-roupa é sempre fundamental, né? Por favor, você invada aí, né? Você tá indo nessa, Marcião? Tô Poxa, indo nessa. Se o legal. horário aqui eu conseguir ajustar, daí eu consigo ficar, né, o horário inteiro. Senão eu fico pelo menos 1 hora com vocês e acompanho a gravação. Tá. Vamos conversando também, se de repente, viu, gente, a gente precisar e couber, a gente ajustar o horário, fazer um pouco mais cedo para todo mundo poder comparecer, a gente vai negociando no grupo lá também e de repente dá mais certo também, né? Beleza. A gente conversa. Legal. Valeu. Tchau, Márcio. Obrigado Valeu. por tudo, hein? Valeu, valeu, valeu. Blá, blá, blá. Na sessão do seminário do 4 de novembro de 71, Lacan, Seminaire 71, 72b, Lacan tinha proferido que a natureza é precisamente fruto da cultura. Uma afirmação. Lacan, né? Lacan chega lá e fala: mulher, você não existe, né? Lacan não brinca, não. Lacan é poderoso nas palavras aí, né? Então, a natureza é precisamente fruto da cultura. Sem comentar o mérito dessa questão, muito além dessa asserção. Frédéric Ducarme, 2020, pesquisador do Museu de História Natural de Paris, reencontra uma publicação na ilustre revista multidisciplinar Palgrave Communication, lembra que a palavra natureza, mesmo quando é usada por alguns cientistas, na verdade não tem muito sucesso nos meios da ciência, porque é considerada como não científica. Da mesma forma, os filósofos não gostam muito dessa palavra porque não a consideram como um conceito filosófico. Tanto que ali atrás, nosso colega Márcio, filósofo de plantão, nos lembrou que a palavra tida como natureza é a palavra physis, né? Então, ninguém teoriza muito, apesar de a palavra ser muito utilizada. Entre 1990 e 2015, figura no título de mais de 7.000 artigos científicos, mas nenhum deles a define. É quase o único conceito principal que ninguém define, do karma. E se a gente pensar um pouquinho, não está longe, né? Não está difícil de entender. Porque vamos lá. Árvore é natureza porque a árvore é natural. Tá bom. Concreto não é natural porque concreto não é natural. Não é? O concreto é uma pedra moída com elementos químicos obtidos na natureza. É, por ser trabalhado, assim, a ideia de tudo aquilo que é arte, artifício é porque é trabalhado pelo homem. Mas são elementos de natureza que são trabalhados, né? E daí são manufaturados, manipulados e se tornam artificiais. Mas o artificial, ele tem como matéria-prima, no geral, acho que dá para dizer que 100% dos casos, elementos da natureza. O plástico, que é um polímero de gás de petróleo, vem do petróleo, que é um tipo de ser unicelular vegetal e animal que se fossiliza sob determinadas pressões em grandes profundidades de terra e mar. Não é? Ou seja, em última instância, o plástico é um recurso manipulado que vem de um recurso, uma matéria-prima natural, do petróleo, né? Então, qual é o limite do natural? O que é natureza? Se a gente pensar um pouquinho a sério no conceito de natureza, a gente vai ver que ele não é tão simples assim. Se o conceito teve uma qualidade muito dinâmica no pensamento grego, e particularmente no pensamento dos pré-socráticos, né? São aqueles anteriores a Sócrates, né? Parmênides, que mais tem um outro famoso lá que ficava no barrilzinho lá, esqueci, né? Que muito importante, o Nietzsche gostava muito dos pré-socráticos, né? Aquele falou do Heráclito, o Empédocles, né? São os filósofos pré-socráticos, né? É com o cristianismo que a noção de natureza vai ser fixada a partir do fato de temos no dogma cristão um Deus panto-criador, que é mestre de tudo, que, sobretudo, é acima da natureza. Do CARB 2020. Em 2018, foi organizado um encontro em Vancouver, no Canadá, por Clint Burkhan e Paul Kingsbury sobre o tema Lacan e o meio ambiente.
Vários departamentos universitários juntaram seus esforços para a organização desse evento original. O Departamento de Inglês, Geografia, a Faculdade do Meio Ambiente, a Faculdade de Artes e Ciências Sociais, a Faculdade de Comunicação, de Artes e Tecnologia, a Universidade de Simon Fraser, com participação do Lacan Salon. Esse evento deu sequência a uma publicação das intervenções mais importantes da coleção da Paul Grave Comunicação em 2021, com o título Lacan e Meio Ambiente, Burnham Kingsbury, 2021. Naturalmente, uma primeira questão era saber como se orientar através do vasto corpus da obra lacaniana para falar desses assuntos. Legal que o Henry é o cara mesmo, né? Para tratar dessa circulação de conceitos na obra do Lacan. Porque foi o Henry Crutzen, junto com a outra psicanalista, esqueci o nome dela agora, né? Que fizeram a tradução da obra do Lacan, que é o Index, né? Que é uma espécie de índice, é um tipo de índice onomástico em que você circula por todos os conceitos lacanianos, em todas as obras do Lacan, e fala, olha, esse conceito está aqui em tal lugar, assim, 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 ou seja, é um mapa. Ele tem um mapa da mina dos conceitos lacanianos, é uma obra desse tamanho, né? Então, dá para a gente dizer que falar, mas o Henry está falando isso, será que ele realmente sabe? Sim, né? Bastante, né? Ele domina bastante essa circulação de conceitos pela obra lacaniana. Situações edípicas e fórmulas da sexuação. O primeiro ponto destacado pelos organizadores foi de obediência mais freudiana, com o questionamento do meio ambiente como sendo pensado como mãe ou como criança. A vertente materna teria como destacar o fato de que a mãe estava aqui antes da gente e que temos de cuidar dela quando ela está morrendo. Burnham e Kingsbury, 2021, página 1. Aqui vem um conceito de antropoceno, que a gente, imagino, muitos conhecem, né? Que está muito na moda há algum tempo. Perseguindo essa metáfora, chegamos às várias figuras maternas que a psicanálise nos ensinou a identificar, com suas consequências nos tipos de apego, por exemplo. Ou, lembrando aqui na famosa metáfora de Lacan, Seminaire 6970, da mãe como um crocodilo, um grande crocodilo em cuja boca vocês estão. A mãe é isso. Não se sabe o que lhe pode dar na telha, de estalo, fechar sua bocarra. Lacan, Seminaire 6970, página 129. Evoca uma ambivalência a respeito da Terra-mãe. E nós nos ressentimos da Terra porque dependemos dela. Burnham Kingsbury, 2021, página 2. Mas, nos tempos de hoje, a própria asserção volta-se contra nós e promulga uma dimensão superior a essa ambivalência. O futuro dessa mãe estaria em perigo e seria então ela que dependeria de nós. Essa situação permite a colocação de algumas questões neste viés lacaniano de abordar as coisas. O que significa isso para o sujeito ambientalista? Quais são as ansiedades e fantasias inconscientes que alimentam o ambientalismo contemporâneo? Como podem essas políticas ser confrontadas em termos de gozo para poder entender melhor por que e como nos opomos à extração de recursos naturais? Burnham, Kingsbury, 2021, página 2. Esse modelo familiar apoia a ideia, através da consideração do meio ambiente como mãe ou criança, de que nossos investimentos originários seriam responsáveis pela crise do clima e do meio ambiente. Como tivemos uma mãe e fomos crianças também, esse fato aponta para uma posição universalizante do ambientalismo, do lado superior esquerdo. Lacan, Seminaire 73, nas fórmulas da sexuação. Aí a Liz, que talvez esteja bastante instrumentalizada em Lacan, por favor, é uma fórmula da sexualização lacaniana, e como eu falei, grafos não é o meu forte. Então, fica aqui esse @x, é isso? Com isso é um φ, e depois um x, e eu não me desrespeito essa forma. Não sei. Prometo de estudar, mas não sei. Naturalmente, caso a Alice saiba ler esse grafo aqui do Lacan, por favor, nos ajude, né? Estamos aqui para isso.
Eu não sei. Naturalmente, essa posição do possível só pode levar nossas atividades ambientalistas para o lado das responsabilizações diferenciais, que o particular não faltará de requerer da nossa parte. Vamos selecionar e triar o lixo, usar canudos não descartáveis, carros não poluentes, ter uma horta, comer cada vez menos carne, gastar menos energia e comprar camisetas exibindo nossas ideias ecológicas, como a proteção das baleias da Amazônia ou das abelhas que são destruídas pelo capitalismo neoliberal, ávido de lucro desenfreado e descontrolado. Sim. Todavia, sabemos que essa posição universalizante não pode ser sustentada sem uma exceção que as mesmas fórmulas apresentam como sendo a da modalidade do necessário. Essa fórmula aqui, referida como posição paterna. Né? A outra fórmula materna, essa é a paterna, né? Dobrada e metaforizada como Édipo freudiano, a figura do vilão capitalista destruidor do meio ambiente e que constrói sua fortuna em cima dessa destruição, destaca-se como sendo a imagem perfeita desse pai da horda primitiva, cujo gozo sem limites deve ser barrado pelos filhos ansiosos de desfrutar das mulheres interditadas por ele. Freud, 1913a, ele está fazendo alusão ao texto Totem e Tabu, né, do Freud, né, que é o pai primitivo das hordas e tal, que é aquele que tem todas as mulheres, então os homens, eles precisam matar o pai primitivo para que eles tenham acesso à mulher. A principal das mulheres aqui é a mãe enterra a mãe como mulher, né, que todos provêm, etc e tal, que contudo pode ser, segundo Lacan, um grande crocodilo que pode fechar a boca a qualquer momento, né? A ideia da mãe como um grande crocodilo fechando a boca a qualquer momento, tem um outro texto do Freud que fala sobre a questão da medusa e a possibilidade do mito da vagina dentada, que, se não me engano, está no mesmo volume do Inibição, Sintoma e Angústia, né? O Lacan falou essa ideia da mãe crocodilo. Estaria Lacan fazendo uma alusão indireta à ideia do mito da vagina dentada? Fica aí a boa pesquisa para quem quiser, hein? Não sei não, tô chutando aqui, vamos que vamos. Mas enfim, tem aquele grafo lá que eu não conheço os caracteres, né? Não sei ler do modo lacaniano, né? Reconheço alguma coisa, que é as formas da sexuação, né? Entendo aqui representando a mãe, se entende direito, e aqui esse pai, que é o pai da ordem primitiva, né? Nessa representação, nesse grafo aqui. Né? Dobrada e metaforizada como Édipo freudiano, a figura do vilão capitalista, retomando, destruidor do meio ambiente que constrói uma fortuna, sua fortuna, em cima dessa destruição, destaca-se como sendo a imagem perfeita desse pai da ordem primitiva, cujo gozo sem limites deve ser barrado pelos filhos ansiosos de desfrutar das mulheres interditadas por ele, que é o Totem Tabu, o texto Totem Tabu. Este modelo leva nosso pensamento para uma interpretação do ambientalismo na direção de uma luta edípica. Olha que legal. Dentro do cenário e do roteiro familiar da psicanálise, centrada sobre a hipótese das fantasias inconscientes e do conflito pulsional, apoiado nos mecanismos de defesa e nas elucidações das formações do inconsciente. Também podemos encontrar aqui uma variação mais contemporânea da bela alma. Trata-se da bela alma que apresenta essa satisfação, ao limite do obsceno, de ser uma pessoa tão boa porque tem uma consciência ecológica, recicla o lixo e desfila na rua com camisetas politicamente corretas. Assim, a bela alma se sustenta da desordem do mundo. Lacan, Seminaire, 64 e 65. Nesse sentido, uma passagem para a teoria dos discursos pode aqui ser interessante para especificar melhor essas reivindicações ambientalistas, colocando em continuidade essa afirmação da exceção como prática da bela alma, como uma inserção moebiana, né, da fita de Moebius, né, que se torce, né? Você não sabe qual que é dentro, qual que é fora, né? No discurso histérico, cobrando do mestre, colocado no lugar do grande outro, de produzir o saber que nunca alcançará o seu mais de gozar. E daqui o grafo famoso Lacan, do S barrado sobre o A, que é o pequeno outro, né, gerando o S1 e S2. Essa noção fica aqui central,
já que o ambientalismo é uma prática de discurso, encontrando assim na interseccionalidade nas as áreas vizinhas das lutas contemporâneas com as questões de gêneros e de racismos. Fica clara que essa vertente não basta para abordar e ainda menos resolver essas questões atuais ligadas ao meio ambiente e à crise climática. Permanece a constatação instigante seguinte: temos um gozo inconsciente em não agir, ou ficamos numa posição equivalente de se perguntar por que os responsáveis não fazem nada e não escutam o que a ciência pode dizer sobre o assunto, né? Então ele localiza no discurso ecológico da ecopsicologia uma estrutura, vamos dizer assim, neurótica, né? Se entendo bem no caso de uma neurose histérica, né? Em busca desse objeto perdido, em busca do reencontro dessa natureza, que é uma natureza feminina, e o encontro dessa mulher viria num embate direto com o pai da ordem primitiva, que seria o capitalismo, e essa mesma lógica discursiva você encontra nas questões de gênero, nas questões das lutas, né, emancipação dos gêneros, né, o movimento LGBTQIAPN+, e nos movimentos de luta dos racismos, né, o que caracteriza essa estrutura de busca pelo objeto perdido e que nunca se finda em si mesma, né, nesses termos. Ele está fazendo aqui uma crítica, me parece, a essa estrutura da identificação, né, dessa grande identificação. Se a gente for, por exemplo, para como é que chama o texto do Freud? Não é Moisés Monoteísmo que eu tô. Que ele fala a psicologia das massas, né, e da identificação das massas e tal. Me parece que ele está se colocando um pouco nessa dimensão, né, dessa estrutura narcísica aqui, né? Fica claro que essa vertente não basta para abordar e ainda menos resolver essas questões atuais ligadas ao meio ambiente e à crise climática. Permanece a constatação instigante seguinte: temos um gozo inconsciente em não agir, Burnham Kingsbury, 2021, página 3, ou ficamos numa posição equivalente se perguntar por que os responsáveis não fazem nada e não escutam o que a ciência pode dizer sobre o assunto. Né? Continuando com a proposta lacaniana das fórmulas da sexuação, consideramos que a outra vertente, chamada feminina, e apresentando as modalidades do impossível e do contingente, pode trazer como deslocamentos para pensar essas questões de um modo psicanalítico. Aí temos o outro grafo aqui do Lacan. E que o que seria que cessa de não se inscrever nesse contexto? O que seria que pode abrir outro espaço além da complementaridade fechada, Benjamin, 2004, apresentada pelas fórmulas do lado masculino? Sabemos que Lacan introduziu e desenvolveu o gozo do outro, do grande outro, quando apresentou as fórmulas da sexuação, Lacan, Seminério 72 e 73, em relação ao nosso assunto. Isso nos leva a considerar a pergunta seguinte: a natureza goza? Walter, 2018. E de que tipo de gozo se trataria aqui? A absurdidade suposta dessa questão remeteria ao fato de saber onde fica o limite do humano e sua inserção nessa chamada natureza, rebatizada contemporaneamente de meio ambiente. Fechar essa proposta nessa altura seria prematuro e vamos continuar nosso caminho para ver se teremos condições de voltar a ela depois. A quarta fórmula da dupla negação da existência e da função, delimitando a modalidade do impossível, permanece também aberta, talvez com a consideração de que nenhuma humanidade pode ser pensada sem destruição do seu ambiente. Será que é assim? Vários estudos já foram desenvolvidos para pesquisar a suposta harmonia dos povos originários do planeta. Será que essa harmonia não é apenas um sonho romântico, oriundo da nossa imaginação de uma natureza materna, provedora e inesgotável? Só fazer uma observação, e aqui destaco o uso dessa palavra romântico. Vocês podem entender o romântico aqui como naive, como ingênuo, né? Como infantil, talvez.
Mas vocês podem entender romântico também, não se esqueçam, como atrelado à matiz estética, artística do romantismo, que inclusive é típico do século XIX. E o Henry coloca esse termo aqui, no meu modo de entender, com muito bom gosto. Porque, sim, o romantismo, estilo literário, aquele que vocês estudaram lá na escola, quem não visita muito, não que devesse, mas enfim, né? Quem não lembra, não vai muito para a literatura do século XIX, talvez lembre vagamente, né? Você tem Gonçalves Dias, você tem Castro Alves, você tem José de Alencar, Gonçalves de Magalhães, você tem o Antero de Quental Realista, você tem, oh meu Deus, agora o nome do português, Almeida Garré, né, em Portugal, você tem o Goethe na Alemanha, né? Não vá falar Shakespeare, pelo amor de Deus, porque Shakespeare é renascentismo, né? Mas esses autores do romantismo estão se debruçando para a natureza, criando. O romantismo é um tipo de arte literária, arte plástica, arquitetural, que tem como um dos preceitos um tipo de abordagem diante da natureza que encara a natureza em sua grandiosidade, a partir da ideia da natureza como cor local, ou seja, naturezas com características próprias que identificam e se atrelam a valores de nacionalidade. Tá? Então, a natureza do Brasil, a natureza da Alemanha, a natureza da Itália, a natureza de Portugal, né? É o Garré, quem é o Alexandre Herculano, que tem o livro Histórias Viagens de Portugal, uma coisa assim, que vai descrever a natureza portuguesa e tal. Assim como no Brasil você tem, né, o Alencar, com livros indianistas e tal, né? A natureza no romance regionalista de Alencar. Você pega Tio, que fala aqui da história do sertão interior de São Paulo e tal. Né? Então, o romantismo se debruça sobre a natureza, tanto para lá em termos da cor local, como a ideia de sublime, a ideia de o homem diante de uma natureza que se coloca de maneira grandiosa. Talvez a ideia de sublime enquanto um terror, enquanto um horror, o sublime é o homem diante da grandiosidade de Deus, da natureza e da morte. Talvez aquele jacaré, mãe natureza do Lacan, seja, em última instância, quase uma ideia de sublime, a natureza que pode trazer a morte a qualquer momento, né? É uma ideia de grandiosidade, uma natureza grandiosa muito maior que nos abocanha, né? Então, voltando à pergunta do Crutzen, será que essa harmonia não é apenas um sonho romântico, oriundo da nossa imaginação de uma natureza paterna, poderosa e inesgotável? E aqui o grande dono dessa matiz romântica é um sujeito que está antes do romantismo, que vocês já ouviram falar muito dele, um tal de Jean-Jacques Rousseau, com a ideia do mito do bom selvagem. É disso que se trata, né? Ele tá. Então, assim, a pergunta é muito bem colocada. Realmente, os nossos ancestrais, os nossos povos ancestrais, eles são mesmo em harmonia, estão mesmo em harmonia com a natureza, ou é um sonho romântico da nossa visão romântica, porque nós somos ocidentais criados por um tipo de arte, e arte é artifício, arte, literatura, artes plásticas, romântica, que cria um ideal de natureza, que é uma natureza dócil, harmonizável, possivelmente harmonizável, né? Nesses termos. Acho a pergunta sensacional. Vamos escolher aqui alguns exemplos tirados do levantamento dessas pesquisas feito por Dodds, 2018. Os aborígenes da Austrália, depois da sua chegada ao continente, há mais ou menos 4.600 anos, 46 mil anos atrás, acabaram rapidamente com a megafauna da zona, exterminando também as formas maiores de marsupiais do continente. A mesma coisa aconteceu com a chegada dos havaianos, dos polinésios e dos maores às suas ilhas, com uma extinção maciça das espécies endêmicas de pássaros. Não é para esquecer também que
A eliminação das florestas primitivas do Velho Mundo, da Espanha e da Itália para a Escandinávia 1000 anos atrás, foi repetida na América do Norte no século XIX e continua hoje com a bacia amazônica, a Malásia, a floresta do Himalaia. A mudança para uma posição mais hostil em relação à natureza começou entre 5 ou 10 mil anos atrás e se tornou mais destrutiva e menos responsável com o progresso, até colocar entre aspas, mas enfim, no texto nosso, da civilização. Shepard 95, 23, 24. Agora, além desses exemplos de destruição e de exterminações, existem outras situações em que o convívio sustentável entre os seres humanos e seu meio ambiente foi possível sem colapso sistemático. Por exemplo, é o caso dos habitantes das ilhas Ticópia, que mantiveram um equilíbrio durante mais de 3 mil anos entre o tamanho de sua população e seus comportamentos ambientais. Dodds 2098. Interessante que, nesse caso, aconteceu com uma sociedade extremamente isolada no sudeste do Oceano Pacífico, vivendo numa ilha de pouca superfície. Os habitantes das montanhas da Nova Guiné são outro exemplo de êxito dessa relação sustentável, tendo desenvolvido técnicas sofisticadas de agricultura e silvicultura. A mesma coisa pode ser dita dos habitantes do Ladakh, que vivem nas regiões secas e frias das altas montanhas do Himalaia. Portanto, existem êxitos, mas esses são mais raros que gostaríamos, e certamente não é tão simples como dizer ocidental ruim, indígena bom. Precisamos aprender com nossos erros e acertos do presente e do passado, de todas as regiões do planeta, incluindo incluindo os povos descritos aqui. De fato, estamos numa posição única aqui porque podemos fazer isso. Nenhuma civilização anterior teve essa oportunidade. Dodds 1999. Uma hipótese. Acrescento aqui que os povos da Amazônia, por exemplo, se não me engano, é o sapoti, fruta amazônica que recentemente foi descoberta, que foi geneticamente modificada e cultivada pelos povos indígenas amazônicos. Não sei se é o sapoti ou uma outra fruta, cajamanga, não, acho que é o sapoti, que é uma fruta, parece um disco voador. Elas são dois cocos conectados assim, pontudinhos. Assim. É, 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 ela é resultado de cruzamentos de plantas e de seleção dos indígenas e tal. A prática da coivara, que é uma queima das áreas de cultivo, tanto de indígenas amazônicos como de quilombolas no Brasil, ela é um tipo de técnica ambientalmente organizada e cuja prática do fogo auxilia, sim, as plantações. Nossa, eu estou falando que o professor virou bolsonarista. Ora, está defendendo o fogo na mata. Não. Uma coisa é a coivara indígena e quilombola. Né? Em pequenas comunidades está um fogo controlado, com o acero dos locais, uma coisa. Né? Ainda mais quando você tem regiões, por exemplo, de cerrado, que são regiões em que o fogo é algo que acontece na própria natureza. Né? Uma coisa é isso. Outra coisa é o dia do fogo que ocorreram nos anos anteriores, no governo anterior, e que você teve toda uma dimensão de destruição, no próprio Pantanal, que é uma região de alagadiço. Então não vamos confundir o fogo nas plantações ocorrendo numa escala industrial para plantação de grãos de exportação e de commodities, é uma coisa. Outra coisa é a coivara indígena. Né? Mas, agregando a esses exemplos bem-sucedidos de indígenas e integração, eu acho que dá para colocar também os indígenas da Amazônia. Tá? Se não me engano, inclusive pelas últimas pesquisas aí, me parece que é bem possível. O que ele quer dizer, não quer dizer que a integração homem-natureza ela é assim, ela é imediatamente sempre pacífica e ela não seja marcada por desgastes e por alterações no meio ambiente por parte daquele que ocupa, né? Uma hipótese que podemos talvez formular ao pensar no impacto das fórmulas da sexuação do lado feminino seria a consideração dessa saída da complementaridade típica do lado masculino para abrir um espaço permitindo outros tipos de conexões que não podem ser limitadas a um binário, com uma ausência de terceiridade co-construída. Benjamin, 2024. Imaginário, simbólico e real. Um outro ponto considerado foi a elaboração dos 3 registros lacanianos do imaginário, do simbólico e do real.
Gente, vocês querem conversar um pouco até aqui? Eu continuo a leitura. O que que vocês entenderam até aqui? O que que vocês têm de críticas, de questões? Deixa eu ver a página onde está. Ou vocês acham que vamos embora, vamos lendo? Como é que tá? Não, não. Já está pesado para mim. Tá bem pesado, né? Tá pesadinho. Tá pesado. Nossa, 1000 resistências levantando aqui na minha cabecinha, indígena por natureza, já louca. Como assim? O que esse cara tá falando? Esse cara tá falando? É Que louco! absurdo! É louco! Mil pensamentos na minha cabeça. Meu Deus do céu. É, Como assim que os indígenas? Então vai pegar um caso isolado e vai usar, tá igual aquela galera que fala que o povo da África que pegava. pensei a Meu, que mesma coisa. argumento mais neoliberal, desgraçado. É todo esse ponto. Pra Não é você nem ver, pra você neoliberal, é fervendo. ANCAP. É ANCAP, ANCAP, né? o que esse cara tá falando? Que é isso? Ele leu Paulinho Cogos. Só não leu porque o Paulinho Cogos nunca escreveu nada. Né? Exatamente. Tá É. difícil, para mim tá Não, pesadíssimo. não, vamos lá, vamos Passando fazer. mal. Passando mal. Que bom, que bom. É análise Nossa que chama. Senhora. É análise. É para isso, é para deslocar. Nossa, É, agora, aqui a por gente favor, colega, se manifeste. aqui é o pequeno grande outro. Aqui é tiro, porrada e bomba. A gente Meu não, a gente lemos Deus. bem, da 57 a 70, né? Dá 13 páginas, que eu acho que é um bom volume. Eu calculei, mas Esse caminho aí tá muito escarpado, né? é, Tá difícil, tá sim, difícil. mas não vou defender o Henry Cruz, Uh-uh. porque é um Não, psicanalista maduro que não precisa de defesa, né? não. Ele que se defenda, né? Agora, acho que entendo um pouco o movimento que ele está fazendo. O que eu preciso ver, inclusive eu quero constar aqui a minha amiga lacaniana de plantão, além Uhum. da, da Liz, que está aqui escondida, não está querendo dizer, né? Quero entender melhor esses. É uma chance de eu fazer as pazes, talvez, com os desenhinhos do Lacan. É que eu sempre acho assim, eu pulo os desenhos e vou lendo Lacan. Falo que legal, eu entendo bem, eu não sei por quê. Eu preciso do desenho. Eu, sinceramente, deve ser uma resistência minha, mas enfim. Mas eu vou tentar ir atrás. E além da Liz, que por favor, sinta-se à vontade e para comentar esses grafos, também eu recorrer à minha amiga Yaci, que eu sei que é a minha lacaniana representante, Mor, né? Eu falei, Yaci, o que é esse negócio aqui? Explica para mim, né? E, enfim. Mas para além disso, eu entendo que ele está colocando assim. Existe no pensamento progressista, não quer dizer que a gente não deva ser progressista, muito pelo contrário, mas que a gente precisa entender como que o pensamento progressista ele é marcado de estruturas discursivas que são assim, como é que eu vou trazer a palavra? Que elas são marcadas por relações de projeção, de identificação ao coletivo, de imaginário, entendeu? Uhum. Essa ideia, por exemplo, quer ver? Existe um longo circuito no Brasil, vou trazer uma questão polêmica aqui, aí se eu falar besteiras, pode, aí sou eu que estou falando. Mas, por exemplo, existe uma longa difusão, por exemplo, do movimento ayahuasca no Brasil, certo? O Uhum. uso da Sim. ayahuasca, né, para compreensão, para questões até terapêuticas. E bom, justo, legal, importante. Se até a neurociência que estuda isso, Siddhartha Ribeiro estuda essas questões, legal. Contudo, não é nenhum arroubo a gente saber e reconhecer
que quanto movimento reacionário e violento existe dentro dos movimentos de grupos de ayahuasca. Uhum. Não estou responsabilizando a ayahuasca por isso. Estou dizendo É. que as pessoas têm posicionamentos e têm posicionamentos conservadores. Quantos negacionistas, quantos, né, não estão vinculados, por exemplo, a esse pensamento. E, por exemplo, outro exemplo que é polêmico. Não se esqueçam que uma das bases de apoio, que não tinha grande força numérica, mas tinha força simbólica, tem uma indígena chamada, eu esqueci o primeiro nome dela, mas da etnia Kalapalo. Ela tem um canal no YouTube, que era apoio, por exemplo, das políticas de queimada e do Dia do Fogo na Amazônia, apoiadora do Uhum. governo federal anterior. E existiam grupos indígenas, como, por exemplo, não se esqueçam que um dos sujeitos que foi aprisionado nos movimentos de golpe da transição Lula-Bolsonaro era um cacique. Uhum. Então, assim, a gente pressupor que grupos e pessoas, né, que nós queremos bem e entendemos que são detentoras de processos ancestrais, de tecnologias valorosíssimas e muito importantes, inclusive para a preservação do ambiente, supor que necessariamente elas tenham um espécie estado de bondade natural e que necessariamente serão progressistas e necessariamente irão se aliar, se alinhar, alinhavar com determinados ideais que nós estamos pressupondo, é pressupor que o outro seja alguma coisa diferente do que realmente o outro é. Aham. Assim, para mim foi maravilhoso isso. Você falou que É isso. clareia muito todo É. isso que O você que veio não na quer, leitura. o que não quer Inclusive dizer. nessa lacaniana, né, aonde que É, ele traz essa mãe, né, essa figura da boca do crocodilo, né, se é uma grande boca, como essa mãe natureza é também. Ele vai um pouco desmontando esse lugar idílico que a gente hoje prega, que essa natureza é para além do humano, como se o humano não fosse essa natureza absolutamente, é, né, assim, escrachada, esse real, né, que é o que Lacan toma como real. Né, enfim, tá aí a enchente para dizer para gente, né? Não ia entrar nisso, mas é isso, sim. né? Eu visitei e fiquei um tempo em aldeia no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, aonde o lugar da riqueza para eles era o agronegócio. Das 9 aldeias dentro da mesma etnia, 7 delas eram bolsonaristas e trabalham e vivem do agronegócio. Ah, Eles têm agora um etnoturismo, é o Aliti Parecis, se alguém quiser saber, depois eu escrevo um pouco essa experiência também. não, hein? Eles têm agora o etnoturismo, que é ensinado para eles pelo homem branco, eles decoram a própria vivência, porque eles já estão muito longe disso, eles foram absolutamente massacrados pelo agronegócio lá, massacrados, destituídos totalmente. Veio o governo, conseguiu a demarcação de terra para eles, demarcou a terra, eles não sabiam mais o que fazer com a terra, eles estão muito longe desse lugar já do plantio, enfim, Uhum. fazer fogo para eles é o mais comum que tem. Eles fazem aterro de lixo turístico mesmo. Aterro do lado do rio. O rio é a coisa mais linda do universo, assim. Logo do lado é um lixão. Então, tem um lugar muito longe disso que a gente acredita que é o indígena só por ser indígena, né? É, E aí é muito, muito forte, muito importante, assim, a necessidade deles entrarem para esse lugar, porque como foi demarcado a terra é deles. O que a indústria do agro fez, então? Falou, ótimo que a terra é de vocês. Vamos Então, vamos negociar. fazer o seguinte, vocês plantam e eu compro a saca. Putz. Então, eles dão um maquinário, os indígenas plantam, vê se não é escravidão de novo. Eu estou aqui no Ceará agora, é a mesma coisa, É né? uma Eles pregam aqui colonização, no né? Ceará, A colonização primeiro não parou. estado... Hã? A colonização não parou.
Não, o Ceará é o Continua. Brasil colônia, gente. É a É. coisa mais impressionante. Eles pregam com muita alegria que foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão antes da Lei Áurea. Mas por quê? Porque eles estavam escravizando indígenas. Essa é uma terra com muitos indígenas. Então eles já tinham mão de obra indígena escrava. Então o negro para eles era muito custoso, tinha que trazer, morriam muitos. O indígena estava aqui. Então, é por isso que eles aboliram, não era porque ele não é um Estado, né, assim, super a favor. Então, isso somos nós, todos nós, indígenas, brancos, pretos, né? Eu acho que é um pouco isso que Lacan vai trazer na fórmula da sexuação como gozo, nessa natureza desse lugar que é o gozo puro, que não é esse lugar do desejo do objeto A, né? Esse que eu vou em direção portanto, sou sujeito do inconsciente né, e sigo numa estrada, mas eu sou esse gozo que goza neuroticamente, né? Que é o gozo Que puro, né? retoma E isso, daí, mesmo na própria natureza e no próprio indígena. Né, ah, eu compro a saca, eu planto, compro, né, vendo a saca para o agro, não me chamo de agro, mas eu sou pop. Né? você tem a ideia de pureza, né? Ah, eu sou o puro, né? E a gente Isso. sabe aonde a pureza vai dar. A pureza é sempre contrária à pureza nazista, né? Isso, isso. Eu gosto muito da frase do antropólogo, que é o antropólogo que foi orientando do Eduardo Vieira de Castro, que é um menino muito bom, vocês devem conhecer, muito midiático, que é Orlando Calheiros. Uhum, Né? Orlando Calheiros, ele costuma falar assim, quem gosta de identidade é a polícia. uhum, Né? Ele é o grande crítico uhum, do pensamento identitário. Não, note, inclusive ele é macumbeiro, preto, não é isso, uhum, mas uhum, e é legal porque, e daí, Sandra, entrando nisso que a Alice está colocando, Uhum. eu acho que é esse o lugar que o Crutzen ele está desconstruindo as nossas identificações, porque elas foram culturalmente construídas historicamente. Essa ideia do indígena a priori bom, o que não quer dizer que não tenha tecnologia, mas note, uma vez que você tem esse indígena que ele entendeu, por exemplo, aquele indígena lá, e ele está certo, aquele indígena lá falou: olha, para a gente é conveniente a gente fazer acordo com o agronegócio. E para eles foi bom. Eu vou falar que não uhum, foi bom. Eles vivem bem assim. Só que assim, poxa, o agronegócio está destruindo o meio ambiente. E esse, uhum. eu vou falar que o que então, que esse indígena não teve consciência ambiental? Como é que é isso? Ou seja, é, Ou a a, gente vai dizer que eles foram colonizados nesse massacre é, também, porque eles não é, tinham nada, eles saíram de lá na pobreza para ir para São Paulo para tentar alguma coisa. claro. Então, assim, o E que voltam com as terras demarcadas sem saber o que fazer com a terra, uma ah, terra devastada. Puro, é, essa terra roxa, né? Assim, a roxa que a gente tem, né? aham, A terra vermelha, o terra nua, batidão, né? batidão do Mato Ah, Grosso, assim. e eu acho que a ideia dele de ir contra as nossas identificações, porque a gente parte, às vezes, de um pressuposto um tanto naive, na verdade é o que eu falei de novo, não é o naive, é romântico, do romantismo mesmo. Da gente acreditar de que certos lugares da cultura são a priori bons. Certos lugares da humanidade são a prioramente bons. Então, uma certa ideia de que. E daí a gente cai numa identificação. Aí no Freud lá da identificação das massas, né? A gente cai naquele sentimento oceânico de que, ah, não, nós estamos na esquerda, então aqui todo mundo é bom. Então a gente é puro. Então isso é gosto neurótico. Isso é gosto neurótico. Se fosse assim, tava fácil, mas não é. O que de forma alguma significa dizer que tem lado bom no Ricardo Salles. Não. O que não quer dizer que não se deva lutar pela causa ambiental. Não, tanto que ele estava pouco antes aqui falando, por exemplo, da Greta, do pensamento ambiental. Não se trata de não aderir às lutas, mas aderir às lutas de modo a entender que esses processos identificatórios massivos nos levam à bancarrota, como a direita faz com seus processos identificatórios. Que, final das contas, Como todo processo identificatório. todo Ele é processo colonizador em si. é.
E é isso que, para mim, Lacan é absolutamente político, porque ele Sim. tira disso e ele diz: não há identidade, não dá para fazer grupo, não existe grupo terapêutico, não existe grupo. É inconsciente, sujeito do inconsciente, como é para cada um ser indígena, né? Assim, isso é muito interessante. E claro, e que não tira o movimento político mais massa e que precisamos, né? Ah, Que os próprios indígenas precisam hoje, porque também já estão todos dizimados de sua própria cultura, né? ah. E não sabem plantar, literalmente lá naquela. E aí foi muito bonito, porque eu tive o contraponto de uma pessoa que tem lá na mesma. É uma outra aldeia da mesma etnia, e eles lá, o cara que é o filho da pajé, o pajé morreu, então o filho da pajé, ela que assumiu, ele casou com uma pessoa de fora da aldeia. Pode casar, mas a pessoa tem que ir para lá. Eles todos nessa aldeia, que é uma família só, eles não misturaram as famílias, eles mantêm todas as tradições. Menstruou, vai para casinha, é uma casa onde fica cuidado durante muito tempo. Aí depois desse tempo todo sai, essa mulher já está pronta para casar e normalmente já casa e já tem filhos. Então, assim, eles mantêm toda a tradição. Eles se recusaram ao agro, mas alguns filhos agora estão um pouco revoltados e querem trabalhar plantando, né, assim, assumindo esse lugar. Mas essa mulher dele era professora e era de fora. Então ela entra e ressignifica toda a história com eles, e é muito lindo, assim, de dar esse apoio. Então, por exemplo, essa pajé, ela faz a rede ainda, ela vende para fora, ela que faz todas as roupas para que as outras aldeias que estão com etnoturismo agora possam enfim, eu vou usar a palavra aqui com toda a licença, se fantasiar de si mesmos para poder receber os brancos que vêm ver como que é a aldeia, mas eles não usam. E nessa aldeia eles usam, né? Eles usam cotidianamente todos os trajes e tudo. A gente estava na sala com eles, tal, comendo a goma da tapioca, não sei o quê. Eu falei, nossa, essa vela tá no chão. Ele falou, é porque aí foi que enterrado o nosso pajé. Aí todo mundo levanta, faz a reverência ao lugar ali onde a gente estava. Eu falei, nossa, então não pode pisar. Não, pode, porque o chão é sagrado. Puta, aí foi fantástico, assim, porque viviam isso, né? Então o chão é sagrado e tá tudo bem, ele tá enterrado no sagrado deles mesmo. Não, foi muito legal, assim, essa diferença, um vizinho do outro. São vizinhos. É doido porque isso traz pra gente uma pergunta assim, como que a gente vai pensar? E eu acho que essa pergunta precisa ser colocada, reposta sempre, né? Como que a gente vai pensar? E a gente precisa pensar em movimentos sociais que não sejam pautados pela mera e infantil identificação, E adorei seu ato, fale né? pela América. Pela Como América. pela Que não mera, sejam pautados pela América. pela América Você ia falar pela mera identificação. eu falei, teve um ato falho, ó, melhor, Pela né? América, a mera Quando identificação. o ato falho é um ato bom, se chama ato poético. Ato poético, que lindo, adorei. Não, inventei agora, não sei, tô por minha conta e risco. A gente então teria que falar não de América, mas de Abiyala, né? Como muitos dos ancestrais aí propõem, né? Agora, eu tô achando isso um absurdo que você está falando assim, que você está no Ceará. Como assim? Mas a família Gomes não resolveu tudo? Ah, não, para. Você está zoando comigo. Como assim? Né? Foi. É. E aí, Sandra, conta pra gente, o que que você acha desse Tem nosso alguém aqui insight aí? reivindicando a atenção. Ah lá, Meu Tá, gatinho acordou. é o dono, né? Bonitinho. É, acordou. É o dono, É o é dono o dono, acordou. é o dono. Por falar em colonização, eu sou colonizada, tá, gente? Tá aqui o colonizador. Enfim, eu estou muito na emoção, né? Porque esse trecho realmente me mobilizou, mas foi muito legal ouvir agora a sua fala, e eu gostei dessa descrição de como que vizinhos conseguem manter, em função de uma pajé, né, no caso, manter a sua ancestralidade, e esse bonito demais isso, bonito, né? Imagino para você que estava lá, vivendo, né, vivendo esse mergulho, né? Sim, sim. Nos donos do parque, né? Porque acho que era isso, né? Já virou um parque, né?
parque temático, uma tiete. É o Beto É, Carreiro, né? Ali do. é o Beto Carreiro Mas então, só não é o é Beto Carreiro, porque ainda é espantoso, né? tomado de uma pobreza, de uma falta de recurso, de um lugar completamente negligenciado, porque é isso, demarcamos as terras se vira, queridos. Então, quem está ajudando, quem está ao lado é o agro. São as empresas, são 4 empresas, indústrias do agronegócio lá. Aham, Então, é isso, assim, eles tomam danoninho, isso é o rio da outra aldeia, né? A riqueza para eles, que eles dão todos para a filha mais nova, é danoninho, tudo industrializado, e a avó que tinha fugido, uma história fortíssima, assim, fugiu, saiu, foi para São Paulo, trabalhou um pouco, e depois, quando foi demarcadas as terras, eles trouxeram a avó de volta. E a avó vive como indígena nisso, mas não é a pajé, então ela não dá conta de manter nenhuma tradição. Só que ela dorme aham, nas ratis, que são as casas deles, né? Que a gente chama de oca, mas oca é oco, e é por isso que chamam, que lá não tem nada, nada habita, né? E aí eles, aham. eles chamam de rati. Então eles dizem, não é oca pra gente e a gente não quer. Então algumas coisas têm uma resistência muito legal, né? Essa de continuar existindo. E Sim. aí ela é, assim, completamente à parte dessa família. Ela vive quase como, sabe, uma idosa cuidada por outros, assim. Então, quando eu fiz, Uhum. por exemplo, um ovo mexido e trouxe umas tâmaras, ela veio assim, nossa, que delícia! Ela fala, porque o que tem lá é isso, o Danone para criança, joga no chão, tudo é bem sujo e ela só fica varrendo, recolhendo, Aham. cuida das Sim. galinhas. Ela é o movimento ali, mas não é resistência, né? Ela é apartada, assim como a. Claro, gente, tudo isso foi a nossa visão lá, passando 20 dias nesse lugar, como nome, né? Enfim, tem todo Mas uma visão sobre isso. a gente Não é uma vê, verdade, pelo amor de não, Deus. a gente vê muito essa dimensão e outras possibilidades, assim, outras dimensões disso, quando a gente pensa, por exemplo, a cultura caipira, a cultura cabocla, que são, por exemplo, releituras e são outros lugares de reelaboração indígena, aí fundidas e confundidas com outras coisas, colonizadas, descolonizadas e, né, enfim, são outros lugares dessas experiências. Por exemplo, na literatura, se vocês pegarem, tem um livro do Guimarães, um texto do Guimarães Rosa, chamado Meu Tio, o Iauareté, que é a história de um, que é a fala de um, em primeira pessoa de um caipira que é meio onça, que é o Iauareté, é onça, né? Que é o jaguar, né? Iauareté. Tem até a etnia dos Iauareté na Amazônia, né? Se não me engano, o Guimarães Rosa teve contato com o Iauareté, acho que no Mato Grosso, uma coisa assim, se não me engano. Pode ser, acho que sim. Ou na Amazônia, acho que foi na Amazônia, teve contato. Enfim, no YouTube, depois eu vou botar no grupo, no YouTube tem uma leitura, porque assim, um dos grandes leitores de Guimarães Rosa, para mim, é o Lima Duarte, né? Você já viram o Lima Duarte lendo Guimarães Rosa? É impressionante, ele lê muito Não bem. me lembro. Ele tem trechos decor do Grande Sertão Veredas e tal. E ele tem um vídeo do Lima Duarte é um vídeo que ele lê interpretando como se fosse um. E é legal porque é rádio, né? Isso foi transmitido pela rádio e foi para no YouTube. Então você escuta só, você não vê o Lima Duarte interpretando. E é legal porque dá aquele timbre de novelinha de rádio, gostoso, né? Aconchegante, legal. E ele lendo, falando, o tio de Albareté. Ele tem todo um português que assim seria como se fosse um português pidgin, né? Ele, hã? Hein? O quê? Quer? Quer pitar? Gosta? Ah, sabe, tem toda uma fala que você fala, nossa, parece indígena, parece caipira. Que porra é essa? É doido, porque eu falei, não é possível. Fui lá e peguei o Guimarães Rosa, falei, deixa eu ver se conta aqui, né? E a hora que você lê, tá escrito, ele põe asterisco, ele põe marcações, assim. Aquele texto do Guimarães Rosa é quase uma partitura, né? E à medida que você vai lendo, vou dando algum spoiler aqui, o personagem vai se tornando onça. E ele tem uma relação incestuosa com uma onça no mato chamada Maria Maria, né? Então, assim, é muito doido porque ele quer o revólver, ele quer o pito, ele quer a pinga,
né? E a pinga não é indígena, mas ele tem que negociar aquilo, né? Sendo um homem meio onça, né? Meio indígena. Ele não é um branco, ele não é um preto, ele não é um indígena, ele não é uma onça. O que que é esse não ser que é o meu tio Yauareté, né? Então, como é que você vai, por exemplo, chegar com uma ideia de identidade, de pertencimento nesse cara que é o Yauareté? E somos nozes, né, em última instância. Nozes, que a gente é meio preto, meio índio, meio branco, só que não, mas também, né? E me parece que um pouco o raciocínio E a hora que a gente escuta, lendo aqui o Henry, dá uma certa impressão de falar, desganhento, ele está sendo reaça, né? Mas, na verdade, ele está buscando o que, que a gente perspectiva e fala: olha, sim, vamos lutar por algo progressista, mas vamos tomar cuidado com as armadilhas da identidade, porque elas são construções sociais. Elas são construções da cultura. E a cultura nos quer dominar. É isso. Mas é a única É. coisa também que a gente tem, porque natureza É humana, cultura. meu É, caro, é cultura. e tem uma definição de Eu me lembrei também do livro da pessoa que conta o relato dela se tornar urso, né, a partir do ataque do urso. Ai, Mas gostei mais desse onça. não, é maravilhoso. Eu vou mandar para vocês o vídeo do meu Quero tio muito, Areté, quero do muito. Lima Duarte lendo. E assim, eu vou mandar para vocês uma foto da página, porque é inacreditável. Você escuta o Lima Duarte lendo? E quer ver? O textinho está aqui. Quer ver? Ó? Vou até achar ele aqui, não é essas histórias. Está aqui. É um negócio que a hora que você vê, você fala, não é possível. O Lima Duarte está bêbado. O Lima Duarte gosta de uma canjibrina, né? Aí você fala, não, ele está muito bom. E não, ele é assim, ó. Eu lendo aqui para vocês, lendo sem nenhuma interpretação, não tem esse talento. Ele tá aqui, né? Ele, é, nho sim. Hã? Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? É. Nho não. Cavalo esse é só? Ixi, cavalo tá manco aguado. Presta mais não. Ache. Pois sim. Mas você chegou esse foguinho meu de longe? É. Ah, pois. Mas você entra. Você pode ficar aqui. Tá escrito desse jeito, eu não estou inventando nada. A hora que você lê, você fala, como assim? Então, que linguagem é essa? Que linguagem? Essa que não tem palavra, que não tem significante, que tem grunhido. É, né? Eu gosto de Guimarães Rosa por causa disso, que é sempre E, terceira Fábio, vez. será que não tem significante ou ele é puro significante? Ou é só significante, né? É, verdade, tem razão. É só Não, significante. não sei. Tô Eu acho, questionando, não sei. não, eu acho que talvez o Marcelo, não sei se vocês viram a conversa que teve lá, eu não pude assistir até o final, mas do Iannini, teve lá no IB, o Iannini da Autêntica, né, das obras incompletas do Freud, deu o ar da graça lá no Instituto, né, na conversa com o autor, e o Marcelo falou sobre essa questão da psicanálise em relação ao signo insignificante, né, que isso daí na linguística hoje está meio datado, né, e que a gente trabalha isso com Lacan e tal. Mas é aquela questão de que se a gente for um pouco além, a gente estoura a ideia de signo significante, a gente vai chegar na ideia, se não me engano, de semióforo, né, da semiótica, né? E daí você já vai para a ideia do símbolo como algo, como os gestos mesmo, né? Tem um autor da literatura chamado Paul Zumthor, e que ele trabalha a ideia do, como é que é? Ah, esqueci agora que ele fala da performance, né? Do performar. Então você performa o texto, né? Então, se a gente for pensar a linguagem além só da palavra, porque o Lacan está muito preso ao grafo, né? Ao grafismo da palavra. Se você for para a ideia e ampliar para a ideia do símbolo, para a ideia do ícone, da iconografia, se você for para a história da arte, para a estética, aí você pode pensar, por exemplo, que o próprio gesto, o próprio som, o próprio corpo, o próprio aroma, o toque, a dança, a música, a métrica. Aí você amplia o significado do significante do signo para outras coisas ainda, né? Pode ser.
Tá tudo em aberto, né? Tá tudo em É o aberto. gesto. Que para Já- o Lacan, não sei, mas me parece Ah, que é o ato. tá. Que é esse lugar onde você ali coloca um. Né? É isso o significante para mim, né? O ato vai para Você além do põe a vida, um significante. sopro, né? Ali. Então, quando você vai fazendo, dá para ver o matuto ali. É, Quando dá você pra, vai lendo, eu dá pra vejo, ver. sim, eu vejo o sertanejo, a gente sai né, essa mistura toda. E rodando aqui pelos sertões, é assim que eles falam. Muito. Menos falam do que, né, é isso, assim, é o gesto, como eles pegam a batata da terra para mostrar, e aí a palavra é pequena, é pouca, assim. Eles, é tudo arte, é fantástico, assim, é onde falta palavras, onde é secura, onde, né, só tem arte, né? Muito linda. É Hum. engraçado mesmo, né? Quando eu era pequeno, eu andava muito no ambiente rural. Eu me lembro dos meus tios, assim, que tinha determinadas horas que eu não conseguia entender a fala dos caboclos mesmo. Porque eles se comunicam por um ritmo, não tá na palavra. Eles estão Isso. acostumados que tal hora com tal boi é tal coisa. Ele tá tão acostumado que, assim, ele só grunhe, ele faz... né? Depois que eu vi, por exemplo, um amigo me contou que isso é muito indígena, né? Meu pai tem esse cacoete até hoje, né? De que é uma coisa que acho que nas grandes capitais se perdeu, né? Que é o apontar com o apontar com o beiço, né? Que é o uhum. Fala, você não aponta assim? Não, aponta com o beiço. Meu pai faz isso até hoje. Eu falei, olha, que doideira. Hum, né? O que que é isso? Ele está dizendo, é ali. Como? Né? Então, tem uma performance da linguagem, e daí você trouxe a ideia de verdade, né? Eu não manjo muito Lacan. Do ato, né? É legal. Eu preciso ler esse negócio do ato de Lacan, gostei. Dá para lidar com o pouso um É torto. lindo, né? Tem um caso, né, onde era uma pessoa que estava, né, em angústia, muito mal, e aí ela falava muito da Gestapo, e ela estava Ah, vivendo isso. tá. Ah? E aí o que ele faz? A sacada do significante, para mim, né, essa é a minha leitura de Aham. novo, né, aqui Não, claro. não sou também uma super estudiosa. E aí ele, no corte, ele faz uma carícia, né? Que é o geste à peau. Gestapô. É. Para mim, né? Não É. fez nada, tipo, fez só. Ele é isso, né? Apontou com o beiço, É. né? Vai além da palavra em si, né? Ele já vai pro ato, né? E aí, pronto, que ela, né? Naquele momento para ela fez sentido. Podia não ter feito nenhum sentido, ela dar um tapão na cara dele, né? Mas naquele momento fazia sentido, que é isso, né? Uhum. Olha o sentido desse texto que você trouxe, é muito, muito fantástico para mim, É. porque ele é um lugar muito, muito maior do que Grunhidos, né? Sim. É puro Sim. ato ali de transformação na É. onça, sei lá, enfim. É. Pirei, gostei desse. Veja, Muito bom. vou mandar, é sensacional. E aí, no fundo, a gente tá tentando salvar a Sandra aqui, pra Sandra não brigar com o Lacan e não brigar com o Cruz. Ou Não briga, É, briga desistir, aí. todo tá, mundo desistiu. Tá caindo um não a um aqui. desista. Sandra, poxa, eu escutei aqui as coisas anteriores e você estava toda inteira lá. Me ajudou muito a compreender os outros textos anteriores. Então, Agora ficou mal. Eu fiquei a onça. O quê? Tô Muito bom, aí sim. muito interessante, né? Mas muito mais legal isso. Talvez se eu estivesse lendo o livro sozinha, olha que mano, eu tivesse Ia jogar parado. longe. Porra! O Que quê? merda é essa aqui? Não ia suportar, mas olha como, né? Tô dando conta agora, ouvindo vocês e tal. Tá me lembrando o meu grupo. Eu tinha um grupo de cinema e às vezes a gente assistia uns filmes que, nossa, era muito difícil para mim, né? Mas fora das trocas ficar, nossa, daí coisas que eu não tinha percebido, né? Pelo processo de identificação mesmo que a gente tem, né? Nossa escuta curta, né? Não sei. Daí é eu começava a ouvir os identitária. colegas. Aí eu Nossa começava a ouvir escuta é os identitária, colegas. né? Eu Falou de mim. assistia outro filme com eles, né? Eu assisti o primeiro, que me enervou muito, e depois
eu ia para a conversa, era muito interessante. Nossa, várias vezes eu tive essa experiência. E eu acho que isso é E tão agora eu estou tendo com vocês, importante. né? Ah, que legal. Eu acho que isso é tão importante assim para a gente, a esquerda, né? Para a gente não cair nessa lógica binária mesmo, né? Dessa dimensão não é, óbvio, não é a recusa das pautas identitárias, mas é de não raciocinar identitariamente, né? Ainda Uhum. que as pautas, É, obviamente, a pauta negra, a pauta mulher, a pauta LGBTQIA+, óbvio, é o mínimo, né? Não tem, isso não tá nem questão. Mas a gente precisa sair dessa coisa de que, sei lá, quando tem um grande amigo aqui de Piracicaba, o Dante, que já aconteceu, o cara ele é da Soma Terapia e tal, cara, é muito importante. E ele é loiro de olho azul. Eu um dia tava lá apresentando o trampo e tava, acho que tava na quebrada e tal, e a galera, pô, mãe, o que esse louro de olho azul tá fazendo aqui? Ele tá trabalhando com somaterapia. Ah, mas ele é louro de olho azul? Sim, mas ele tá trabalhando com soma, não tem culpa dele ter olho azul. Você quer que ponha lente? Ele volta? É que eu tô a questão, né? Meio que, uhum. né? Então. Ah, mas ele é o colonizador. Não, não, cara, ele é um porra louca aí, né? Um soma, tentando lidar com a galera, de energia. Vamos lá, relaxa, relaxa, né? E é isso, né? Às vezes é lidar, né? Ah, mas você tá falando, você é um homem branco? Sim, mas eu falo, você fala, todo mundo fala, a gente se escuta. Tudo bem. É óbvio que, né? Tem o meu lugar de fala, o seu lugar de fala, o lugar de fala dela, no outro, né? Que tal? Sim, E tem os lugares de escuta, sim. né? Não vai ter também? Que possamos ter, né, muitas pautas, muitas causas Putas, identitárias, não uma única, porque cair numa única, seja ela a mais magnífica, né, a mais contra a cultura, a a mais pura, raiz, né? a É a pura, puta, pura. de novo, né? É, Aí é o não direito a essa existência né? Plural mesmo, né? com certeza, com certeza. Muito bom, gente. Eu prometo que eu taco hoje mesmo o texto do amigo Guimarães. Guimarães. do Guimarães Rosa e o vídeo, que é muito legal. E ficamos por aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Liz. Que legal. Isso. Obrigada, Valeu, Fábio. Obrigada, Sandra. Sandra. Valeu, Vou pôr meu Obrigada a nome você. no E coisa que você Foi obrigado, apareceu. Antônio. providencial você aqui hoje. É, Sandra eu comecei a fazer boxe agora. A Sandra ia online acertar eu. Esquivar. Enfim, Eu não comecei sou Eu a vou rir, ver vou se eu terminar ponho um rindo. pouquinho das imagens dessa aldeia que a gente foi, ótimo. dessa etnia, um poema que eu fiz para eles quando eles Ah, nos que massa. receberam lá. E Ah, por vou pôr favor. pode pôr no grupo do WhatsApp lá, ou quer que mande Sim, pessoalmente? por Sim, favor. Não, põe no grupo lá, Pode não. pôr. Pode, é legal porque daí a galera assiste e daí dá uma olhada e tal. Fica super bom. tá bom. Maravilha. Gente, brigadinho. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Boa Parar. noite.